Boa tarde a todos. Hoje nós iniciamos mais uma webinar da Câmara de Comércio França Brasil. Essa que vai ser praticamente, nós vamos ter mais duas webinars esse ano, né? No dia 3 de dezembro, a Patrícia vai falar um pouquinho da nossa próxima, e a gente termina com uma webinar especial com o Carlos Gerizati no dia 10 de dezembro. Hoje nós temos um tema muito bom, que é sobre relojoaria, e a gente convidou o Marcelo Diusti para poder falar um pouco sobre esse tema, né? Queria falar um pouco da Comissão do Luxo, é a única comissão na América Latina, né? Essa comissão ela começou em 2013, e esse ano nós fizemos vários eventos online, né? Todos os eventos presenciais eles foram cancelados, eles voltam em 2021. Esse ano a Câmara está fazendo 120 anos, nós vamos passar um vídeo agora dos 120 anos da Câmara Francesa. Patrícia, você gostaria de fazer um comentário de abertura? Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Esse tema de hoje ele é muito interessante para os amantes de relojoaria, então aproveitem que o Marcelo é fera no assunto. O Cláudio comentou sobre o nosso próximo evento, que vai ser no dia 3. Nós vamos receber o Eduardo Chaves, que vai falar conosco. Ele é da Brand Finance, ele vai falar conosco sobre o ranking das marcas mais importantes do mundo. Vai trazer dados atualizados para fechar o ano, então é imperdível esse evento. Acompanhe aí a agenda da comissão e façam a inscrição, participem, porque realmente vai valer a pena. Eu queria fazer... Dia 3 de dezembro já está aberto, né, Patrícia? As inscrições já estão abertas. Eu acho que sim. Qualquer dúvida, a gente está aqui para ajudar vocês. Isso, maravilha. E, bom, eu queria fazer, então, a apresentação, né, uma breve apresentação do Marcelo. Você quer falar mais alguma coisa ou eu posso seguir, Cláudio? Não, acho melhor passar o vídeo agora, depois a gente faz a apresentação e passa para o Marcelo. Tá bom, vamos lá, vamos assistir, o vídeo é lindo.
Bom, eu vou introduzir, vou fazer uma apresentação muito breve do Marcelo, para que vocês o conheçam, depois ele complementa ou faz alguma alteração que ele achar necessário. E antes eu queria dar 2 recados para vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas, a gente pede a gentileza de que usem o chat, façam as perguntas por escrito, que ao final da apresentação, eu e o Cláudio vamos ler as perguntas para que o Marcelo possa responder, tá? Esse evento, ele está sendo gravado, então quem quiser ter acesso a ele mais para frente, no futuro, pode acessar o site da Câmara, que ele vai estar disponível lá, tá bom? E, bom, então o Marcelo Giusti, ele tem mais de 30 anos de atuação no segmento do luxo, onde ele adquiriu experiência em desenvolvimento, gerenciamento, estratégias em operações comerciais, marketing, comunicação, relacionamento e capacitação de profissionais. Com uma expertise adquirida em grandes marcas nacionais e internacionais, como Bulgari e Panerai, atualmente ele está expandindo todo esse aprendizado para o mercado europeu e, mais especificamente, em Portugal, onde ele se encontra hoje. O Marcelo foi responsável pela abertura da primeira boutique da Panerai no Brasil, onde ficou até a marca deixar o país. E no evento de hoje nós vamos entender como a pandemia tem afetado esse segmento e como será o pós-pandemia. Marcelo, é com você. Vamos lá. Boa tarde a todos, um prazer, obrigado a vocês aí da Câmara pelo convite ou pela oportunidade. Importante isso, a gente poder fazer essa troca de experiência e vivência também, que está sendo realmente uma aprovação esse período, diferente de tudo aquilo que a gente programou, de tudo aquilo que a gente pensou para 2020, apaga tudo. Mas é importante só para uma parte aí nessa apresentação, que hoje ainda a Panerai, apesar das boutiques próprias não existirem mais do grupo Richemont dentro ali da onde nós estávamos, a marca ainda está no Brasil com representantes locais e tudo que a gente chama hoje em dia que seriam os dealers, né? Então ela está super bem representada hoje em São Paulo, principalmente, né? Como Rio de Janeiro, Brasília e o Brasil afora todo e pela América Latina também. A única coisa que houve a alteração foi da boutique própria, que era um diferencial da marca, onde tudo acontecia e a gente representava muito bem a marca, e os clientes sempre foram muito satisfeitos com isso, porque era uma oportunidade de estar dentro de uma boutique própria, dentro de uma operação própria, e que também tinham, de uma certa forma, acesso a peças que hoje já não tem mais condições por não termos mais a boutique no Brasil, e hoje os dealers não têm acesso a certas peças, coisas que acontecem no mercado relojoeiro. É só isso. E no mais, vamos lá começar nossa conversa sobre tudo isso. Diga, Patrícia. Oi, tá aí? Tá aí, Patrícia? Tô aqui, eu estava no mudo. Bem. Bom, o que a gente queria ouvir de você, Marcelo, é que você conseguisse dar para nós um panorama sobre esse mercado da relojoaria no Brasil e depois no exterior, né? No antes e no pós-pandemia, e também que você conseguisse nos mostrar os desafios desse setor, sobretudo com o advento do smartphone e os hábitos de uso, né, dessa joia, né? Quer dizer, como que é o consumidor hoje, né, desse produto, e como que é, do lado da oferta, o desafio das empresas no período da pandemia e como que vocês veem esse futuro depois. Tá bem. Vamos lá. O Brasil, vamos falar em relação ao Brasil, Europa, vamos pensar assim, do mercado internacional. Hoje, a gente percebe o seguinte, como eu já tive dos dois lados, agora do lado de cá um pouquinho, e já uma boa vivência do lado de lá, o Brasil sempre sofreu muito com os impostos, isso é claro para tudo que a gente consome, tudo que a gente vive, as taxas, os impostos são altíssimos. Isso refletia e reflete até hoje muito no mercado relojoeiro, tá? Devido à porcentagem que é cobrada em cima dos valores e tudo mais. Durante esse tempo lá que as boutiques próprias estiveram, nesse caso, ela foi sempre subsidiada, porque o cliente relojoeiro, o cliente consumidor do produto de luxo, ele é um cliente internacionalizado. Ele viaja o tempo inteiro, ele acompanha o preço hoje pela internet, ele acompanha hoje fazendo uma ligação ou em loco
quando ele está num país do estrangeiro fazendo uma visita e ele está por dentro de tudo. Então, hoje, não tem como mascarar mais os valores estão explícitos em qualquer via de acesso. Então, o tempo que uma boutique foi mantida, o tempo que uma marca é mantida fora, ela tem que ser subsidiada pela matriz, entendeu? Se ela não for subsidiada, ela não tem como sobreviver essa situação. E hoje aqui a gente percebe que tem um outro lado da moeda e um fator interessante. Aqui é o tax-free. Então, enquanto no Brasil a gente brigava pelo preço subsidiado, hoje o cliente busca aqui qual vai ser o fator e qual vai ser o benefício que ele vai ter, além do desconto, o tax-free. Então, isso é uma vivência que no Brasil a gente nunca vive isso. A gente está sempre do lado qual é o benefício que eu vou levar. E hoje aqui a gente vê o lado de que o cliente pede isso e ele busca, ele faz uma viagem para fazer uma compra de relógio para se beneficiar do desconto a mais, do benefício a mais do preço. Então, eu percebo muito isso. Outro fator que eu percebo em relação ao continente. Aqui as coisas acontecem muito mais rápidas, as peças chegam muito mais rápidas, enquanto a gente demorava, em média, 3 meses para receber um lançamento no Brasil, aqui se recebe em 30 dias, 40 dias, de acordo com a demanda, de acordo com a região, de acordo com a marca. Então, você percebe que há um imediatismo e há um facilitador, que isso é bom. Porque no Brasil, quando às vezes recebia um lançamento depois de 3, 4 meses da peça ser lançada, quando você ia oferecer para um cliente, ou que o cliente tinha comentado alguma coisa, ele dizia, não, acabei de chegar da Europa, eu trouxe o relógio comigo, hoje eu não preciso mais da peça, eu já comprei a peça. Eu acabei de chegar da Ásia, eu já comprei a peça, porque eu fui a trabalho e acabei aproveitando e comprando a peça. Então, aqui não, aqui é o contrário. Aqui a gente liga e fala, opa, acabou de chegar, a peça está na mão, próprio cliente do Brasil, tem a peça, eu sei que você vai receber a peça mais cedo, então tem esse facilitador. São algumas condições que a gente percebe que mudam o mercado, e o cliente percebe muito isso, e o cliente ele rastreia isso, ele tem um chip na cabeça dele, que ele sabe do preço, ele sabe da data do lançamento, ele sabe quanto tempo demora para entregar, ele sabe aonde vai ter, se não tem no distribuidor, tem no outro representante, tem no outro representante, tem num outro atravessador. É muito comum a gente escutar isso hoje em dia de um cliente local, que é um cliente que vive dentro do continente europeu, que ele está a poucas horas dentro de qualquer outro país e que fica mais fácil, então ele acaba fazendo essa opção de navegar pela Europa atrás de uma peça desejada. Isso é interessante. Em termos de valor, Marcelo, você consegue dar pelo menos uma ordem de grandeza, o valor desse mercado global e o valor do mercado brasileiro, da relojoaria? Então, eu não tenho esses dados na cabeça. Você, quando diz do valor, é o valor que você diz em número de vendas das peças, em número global de que movimenta o mercado? O faturamento desse setor, né? Eu não consigo hoje te precisar esse dado, até porque a gente sabe que hoje os dados estão totalmente irreais em relação ao que a gente vive e tudo, mas a gente sabe que não se compara o mercado europeu com o mercado latino-americano, e principalmente brasileiro, que eu vou dizer para você, o mercado brasileiro a gente sabe que movimenta um grande valor nesse segmento, é um valor considerável em relação a isso, mas não dá para comparar o volume, porque o volume principalmente qualitativo de peças. Tem peças que você tem acesso aqui, que você não tem acesso no Brasil e que você fala, eu não consigo colocar essa peça no Brasil. A própria marca não te facilita, ela não viabiliza isso. Ela diz, não é negócio vender essa peça no Brasil. Ou é um cliente que você consegue fazer a negociação fora, que eu digo, você traz o cliente para fazer uma experiência junto com a marca e ele acaba concluindo o negócio, mas efetiva o negócio no país, de morada dele, entendeu? Enquanto aqui ele tem a pronta entrega. Tem determinadas peças que eu vou te dizer, peças de 500, 600 mil euros que passam na mão assim diariamente, que você fala, nossa,
essa peça não passaria jamais na minha mão se fosse no Brasil, numa condição que não fosse pontual, entendeu? E, às vezes, você tem opções de 3, 4 modelos de 500, 600 mil euros na mão, que você pode disponibilizar isso. É interessante essa facilidade e a possibilidade da negociação. Você ganha com time, porque um cliente que compra uma peça dessa, ele já conhece a peça, ele sabe da peça. Se você deixar ele olhar a peça, experimentar, ele sabe mais da peça do que você próprio. Ele conhece muito mais, ele sabe o número de quantidade de peças que foram produzidas, ele tem os números onde foi negociado tal numeração, então muito diverge aí um pouco essa base de dados que a gente às vezes consegue parametrizar por aí. Viu, Marcelo? A Mônica fez uma pergunta aqui também. Não sei se você tem essa referência, pelo menos para nos dar. Ela queria saber qual é a média percentual das taxas pagas para importação de relógios. Dá para ter uma ideia? Então, no Brasil, a última vez que eu estava vendo, estava em 56%. Considerável, né? Considerável. Então, é isso que a gente, com os meus 8 anos de Richemont, você começa a pensar macro, né? Você não tem como pensar só no umbigo próprio, de pensar e falar, não, eu estou ganhando meu dinheiro, estou numa multinacional, um grande grupo, é uma beleza, é tudo ótimo. Mas não, chega uma hora que você fala, eles são inteligentes, eles não são à toa, não é à toa que eles estão na cabeça do negócio e estão sabendo tudo o que está acontecendo. Então, existe muito disso de quanto que sobra, qual é a razão de eu estar aqui, entendeu? Se a marca hoje está bem representada numa área, numa região, por que ele vai custear uma boutique e a boutique tem que realmente ser custeada por isso? Entendeu? Então, isso é um fator que a gente fala é inviável, fica inviável. Quando você começa a colocar tudo, e outras coisas que também mudam para a Europa, né? O fator logístico do negócio. Quando a gente fala de uma importação para o Brasil, a estrutura, o que se envolve numa importação e numa logística é imenso, é brutal o volume financeiro e de quantas pessoas são envolvidas, desde uma recepção até o deslocamento no ponto final da peça. Tudo isso é muito alto o custo e envolve muitas operações. Tinha operações, às vezes, com a boutique, que eu falava, não é possível que eu estou vivendo isso, entendeu? Enquanto a vantagem de estar hoje na Europa, você vê que a coisa é sutil, a coisa flui, não tem uma grande estrutura, não tem um grande esquema, uma grande movimentação, que isso impacta realmente também no valor da peça. Isso, se a empresa não subsidiar, o cliente vai ter que absorver isso. E não existe como ser feito isso, não tem como não custear isso. Mas é importante. Eu acho que tem uma outra pergunta que o João fez também. A gente podia já endereçar algumas perguntas ao longo do evento, até porque a gente termina às 16, então vamos aproveitar, Claro. né, a curiosidade das pessoas. Eu achei a pergunta interessante. O João fala assim, é uma curiosidade que ele tem. Ele fala, como que as grandes marcas relojoeiras estão vendo os eventos da atualidade? Como que você vê a Base World, por exemplo? Ele se lembra de um grande evento em que a Panerai promoveu no JK, ainda no início, que foi um custo muito alto, e ele pergunta se tem espaço para esses eventos ainda. Quer dizer, como que a marca vê essa situação? Eu fui nesse evento, você lembra, Marcelo? Eu Sim. cheguei aí nesse evento que vocês fizeram no JK Iguatemi, foi um evento grande mesmo. Isso mesmo. Esse evento, particularmente, obrigado pela pergunta, João, pergunta bem interessante mesmo. Estava na pauta aqui, uma análise das mudanças do ano da pandemia, né? As grandes empresas, as grandes marcas hoje mudaram o perfil do evento, né? A gente percebe muito isso, que os mega eventos, às vezes, depende muito do produto, depende do que é feito, o porquê, a razão e para quem será esse evento, né? Hoje, as áreas de marketing, principalmente, estão falando muito mais em, por exemplo, fazer uma experiência com os clientes, muito mais
private, na verdade, de possibilidade de deixar o cliente realmente encantado com aquela experiência, do que um mega evento. Aquele mega evento que o João citou no JK foi um evento que é meu orgulho, assim, é a minha carta da manga, porque eu até conversei com o ex-diretor a semana passada, que esse evento fez, se eu não me engano, 6 anos o mês passado, que a gente estava vendo as fotos e tudo mais, e foi um evento assim incrível, pela experiência, pela capacidade, pela oportunidade que eu tive de organizar tudo aquilo junto com a equipe, que foi incrível, toda a equipe que participou, desde o meu suporte que eu tinha fora, até o suporte interno com a equipe da boutique que nós tivemos ali em relação a isso. Mas é um evento que eu acho que hoje nenhuma grande marca faria. Eles preferem muito mais dividir uma verba de marketing daquela proporção que foi feito, em relação a investir num super evento daquilo, porque aquele evento, particularmente, ele foi completamente institucional, era um formato de evento que foi inicialmente criado para a Ásia, como sempre, claro, ela era a menina dos olhos, muito mais, na época, estava realmente no auge da Ásia, e aí nós tivemos a ideia de trazer o formato para o Brasil, que realmente seria uma oportunidade do cliente vivenciar uma festa como aquela. E o evento foi incrível, porque, só para ilustrar um pouquinho para quem pode imaginar o que foi o evento, senti falta agora da apresentação, Patrícia. Mostrar uma foto, né? Pois é, mas você vai visualizar. Tem foto desse evento, puxa, se soubesse o evento. A abertura do evento, ele foi feito um stand no piso térreo do shopping, e que a vista aérea do stand era a caixa do relógio. Então, exatamente como a gente vê aqui, era a vista aérea do relógio, e dentro do stand tinha todo um timeline das peças, do que era, do que foi a trajetória da Panerai, das peças icônicas, dos lançamentos e tudo. Então, foi muito interessante. E na noite de abertura, nós fizemos lá no espaço externo do JK uma festa onde foi construída uma vila italiana. Então, era cena de novela, tanto é que até hoje pessoas que participaram do evento com a gente como colaborador e tudo, até hoje as pessoas colhem frutos daquele evento, porque a cenografia foi perfeita, a trilha sonora foi perfeita, a comida estava perfeita. Sabe aquele casamento que você fala, foi de acordo com o sonho da noiva? Foi aquela festa. Porque tudo foi incrível. Os convidados ficaram assim, todo mundo, uau, que festa é essa? Uau, exatamente, esse era o músico, exatamente, esse era o lado interno não está dando muito para ver, mas foi realmente incrível. Voltando aqui para a Europa sobre os grandes eventos internacionais, né? Esse ano foi uma catástrofe no sentido de que tinha tudo para mudar. E o que foi a mudança, né, João? Dando a sequência aí na sua pergunta, o Baselworld não existe mais, infelizmente, porque por questões de custos, grandes marcas, as principais, a principal deixou de participar do Baselworld, que era o segundo maior evento, depois do SHH, né, como a gente tinha uma prioridade em Genebra, e em Basel o outro, e devido aos custos ficou inviável. Esse ano era o primeiro ano que seria depois de, vamos dizer, mais de 20 anos, que SHH em Genebra ia mudar de nome para Watches and Wonders. Acabou que não deu certo fisicamente, e o lançamento aconteceu online, que é o que a gente acha que é uma nova tendência e que a experiência foi muito boa. Foram 30 marcas de relógio trabalhando a experiência online simultaneamente, que criou um buzz incrível no mercado, porque houve um alvoroço, e isso foi muito interessante, e de como a gente viu que realmente o cliente, mesmo em tempo de pandemia, que estava vivendo uma fatalidade ali, uma situação do momento internacional, global, e ele assim mesmo ele estava curioso para saber os lançamentos e saber o que ele estava sendo lançado. A gente sabe aí de grandes marcas que tinham um portfólio incrível a ser lançado e que foi tudo engavetado.
Então, quer dizer, em que momento será que nós vamos poder lançar tudo isso e mostrar e expor ao mercado tudo isso que foi lançado ou que estava projetado, né? E, em Marcelo, contrapartida... eu vou fazer uma provocação aqui. O João me deixou uma pergunta aqui que todo mundo ficou curiosíssimo. Você pode falar quanto custou? Ou é deselegante? Eu tenho uma ideia, fala, chuta. Foi bastante, foi bastante. Não, eu posso dizer porque chocou todo mundo. Chocou todo mundo porque foi um evento bem caro, mas foi um evento que foi subsidiado pela Itália, não foi nem pela região, porque, na verdade, a nossa região era Latam, e... mas é um evento que teve que ter um subsídio da Europa, porque ele foi bem, bem alto. Ele ficou na casa de milhões aí, vou te dizer, não foram em mil, não. Foram em milhões, porque a estrutura foi montada para aquilo, a estrutura foi muito bem feita, e todo o conjunto, a duração, o período, a participação que teve do shopping, e toda a infra foi custeada, e a gente quis fazer o melhor. Como é que esse evento que foi assim magnífico, foi uma coisa memorável para vocês, né? Como que o setor tentou manter o contato dele com os clientes especiais durante a pandemia, já que eventos não eram possíveis, né? Não estou nem falando de eventos dessa natureza ou dessa dimensão, mas assim, considerando o fechamento, né? Como que se deu essa continuidade do relacionamento entre as empresas de relojaria e os clientes? Que foi muito interessante e eu acho que foi muito positivo. Bem interessante e bem positivo, no sentido que houve uma aproximação dos CEOs das grandes marcas com as lives. Então, quando a gente nunca escutava um CEO dizer, quando a gente nunca tinha a possibilidade de escutar uma resposta para uma dúvida que nós tínhamos, ou de ter o imediatismo da live, das perguntas e respostas e da vivência, eu acho que esse ponto foi positivo, porque ninguém abandonou as marcas, todas as marcas continuaram ativas, com todas as possibilidades que foram feitas virtualmente, desde venda online, desde de lançamentos online, desde as lives, tudo isso que foram criados, os fóruns para poder debater ou para as pessoas se entreterem e também trocarem ideias e conversas sobre relojoaria. Então, eu vejo que, apesar de tudo isso, foi positivo e criou um novo canal. Eu acho que esse canal foi aberto. Grandes marcas, além das lives, tivemos também as formações e oportunidades de formações, com grandes grupos e grandes marcas, cada uma específica e ilustrando. Então, eu acho que coisas que nem eles imaginavam que pudessem ser feitas, foram feitas durante essa pandemia virtualmente. Então, isso foi muito legal, que acabava, assim, de uma certa forma, você se sentindo vivo e ativo, né? O sangue correndo na veia, ainda você via que as possibilidades estavam acontecendo, nem tudo estava perdido, e que foi muito legal isso, porque todo mundo aceitou, acatou, e de uma certa forma virou hoje ainda uma agenda de eventos, uma agenda de acontecimentos e oportunidades da troca de informações e conhecimento. Uma nova plataforma aí, um novo caminho. Que o marketing às vezes fica meio complicado, porque você às vezes perde a mão, né? O online ele é muito mais orgânico do que engessado, ou se ele for muito, como se diz, quadradinho, organizado de uma certa forma que tem que ser específico. Ele hoje tem que ser mais abrangente. Ele é mais democrático. Queria até aproveitar o gancho dessa coisa dos lives e desse contato próximo que você comentou, que os CEOs passaram a ter com os clientes. E eu queria que você fizesse uma curiosidade minha, que é um pouco, eu já dei um gancho lá atrás, né? Quer dizer, o advento do smartphone, né? Do celular, as pessoas substituindo o relógio pelo telefone, né? Sim. É verdade ou é mentira que o público desse mercado de relojoaria é um público mais velho? Quer dizer, o jovem usa relógio hoje? Qual é o teu público?
por faixa etárias. O smartphone, quem usa o smartphone? O millennial. O millennial é do smartphone. O millennial não investe num relógio de alta relojoaria. Ele não precisa disso, ele não vive isso e ele não usa isso. Esse é o perfil desenhado do millennial e a gente percebe isso. O que ele tem, às vezes, é uma peça que ele elenca essa peça para dizer, essa peça é uma que eu quero para uma ocasião especial, ou é um investimento que eu quero fazer, ou sempre foi o meu objeto de desejo, meu sonho de consumo, e agora hoje eu estou ganhando um dinheiro a mais, o dinheiro está aqui sobrando e eu vou investir numa tal peça. O smartphone tem a facilidade do quê? Da pessoa que é muito ligada ao esporte, que é ligada à tecnologia, que hoje uma boa parcela aí do consumidor relojoeiro e dos usuários aí preferem o smartphone. E também tem a disponibilidade de qual smartphone você vai usar, né? Porque hoje também está segmentando os smartphones. Se você quer um mais para o lado esportivo, você vai partir para um tipo de smartphone. Se você é um tipo mais tecnológico, você vai partir para um outro tipo de smartphone, que, na verdade, todos eles estão dentro da mesma caixa. São todos smarts. Mas, por exemplo, se você considerar sob esse ângulo, então a geração millennium, que é uma geração tecnológica mais ligada ao telefone do que ao relógio, ela usa um relógio como uma joia, como um enfeite, e não para a sua destinação do tempo. Quer dizer, é um status, é como enfeite ou uma joia, não tem o uso técnico do relógio. Na verdade, vamos combinar que todo mundo que usa um relógio, ele é um enfeite, usa ele como um adorno mesmo, porque cada vez mais, é verdade, ninguém vê hoje o relógio, claro, a gente vê as horas porque tem o hábito, né? Vamos dizer, na faixa etária tem o hábito de ver as horas, mas hoje a gente vê as horas. No carro, você vê as horas na tela do seu computador, eu estou conversando com você, eu não preciso virar o pulso para poder olhar as horas. Basta eu abaixar a cabeça, eu vou ter as horas aqui no canto da tela. Agora, o relógio, a gente se sente, porque é um empoderamento. Tem, ou ele vai te complementar a roupa, ou ele vai te trazer uma referência, seja de uma lembrança, seja de uma data comemorativa, seja de uma viagem, seja de um momento. Então, o relógio ele traz para nós muito mais um lado emocional, um lado de lembrança que ele te traz boas lembranças, normalmente a gente tem sempre essa conotação, ou o valor do investimento, que tem certas marcas que chegam às vezes até a irritar um pouco do que se fala em investimento e de que quanto vale e quanto ele vai valer. Então, quer dizer, você tem que entender que você não está fazendo uma operação na Bolsa de Valores, você está comprando uma peça que é para uso próprio e para o seu bel prazer. Por isso que, em relação à sua pergunta, eu acho que hoje as pessoas que compram alta relojoaria, eles têm um poder de querer achar quanto ele vai valer lá na frente. Então, não é assim, nossa, eu comprei esse relógio porque eu acho ele incrível, porque o material que ele é feito é disso, porque ele no meu pulso ele ficou lindo, ele é dentro da minha coleção, é uma peça que eu sempre quis ter, assim como você compra uma mobília para sua casa, como você compra uma obra de arte para sua casa, é aquela peça que você quer ter o prazer de olhar quando você tem vontade, ou você fala, eu conquistei essa peça e eu tenho isso. Então, hoje, o mercado relojoeiro está dividido, o que tem atrapalhado muito o varejo, no sentido, quanto ele vai valer daqui X anos? Ele vai valer? Ele é série limitada? Ele tem isso daí? Ele tem, por que eu vou comprar esse e não vou comprar esse? Então, ele está mais como investimento do que o prazer, como era antes, né? Antes você ganhava um relógio do seu pai, do seu avô, do seu marido ou do seu padrinho e falava, nossa, eu ganhei isso, 15 anos, 18 anos, entrei na faculdade, é tudo isso. E hoje, infelizmente, não se tem mais essa conotação. Eu vou te dizer que é engraçado, aqui na Europa ainda se usa isso. Não sei se especificamente em Portugal, mas é até bonitinho de ver presente que se faz de construção de avó, de presente de padrinho sendo presente legal, presente considerável. É interessante essa pergunta dentro disso, porque me veio essa experiência aqui.
Fazia tempo que eu não escutava, vou dar o presente para o noivo, o presente para a noiva compra, a família da noiva compra o presente para o noivo, e a família do noivo compra o presente para a noiva. Coisas que, no Brasil, fazia anos que eu não escutava fazer isso. Eu tive 8 anos de experiência na Natan Joias, que foi incrível, uma super referência na minha vida, e eu não escutava isso dentro de uma joalheria tradicionalíssima no Brasil à época, e aqui hoje você escuta isso. O presente bom da avó, o presente do padrinho, o presente do noivo da noiva. É interessante como esse lado Europa ainda cultua isso e perpetua isso, que é bacana, porque aí vem o valor do relógio e da pessoa querer dar um relógio de ouro, a história do relógio de ouro que vai ficar, que vai eternalizar aquele momento, da gravação no back do relógio, que quer que aquele relógio seja comemorativo, que ele tenha um propósito sobre isso. Então, é muito legal. E tirando aí, depois, quando se fala do mercado leiloeiro, que enlouquece a gente, que é aí enlouquece a gente. Marcelo, o relógio tem um apelo emocional para o homem, né? Para o homem, o carro e o relógio, e para a mulher, a bolsa, né? Assim como a bolsa tem um apelo emocional para a mulher, para o homem é o carro e o relógio. Então, é a conquista, é o status, são várias coisas que você olha para o relógio, né? Mas vamos voltar aos nossos tópicos, porque tem muita coisa. Vou para o Marcelo comentar e a gente deixa as perguntas para mais daqui a pouco. Certo, vamos lá. Pode dizer, sobre esse tópico que você falou do relógio em relação à bolsa e tudo, e o carro, o conceito que a gente tem do relógio é que o relógio vai para a mesa de reunião e o carro não vai. O relógio senta na mesa do restaurante, o carro não. Quem vê o seu carro é o manobrista. Não é o seu colega, seu amigo que está na mesa do restaurante ou na mesa de reuniões. Agora, aqui em Portugal tem uma coisa que é interessante em relação ao carro, ele vai para a mesa, porque aqui eles têm uma coisa muito engraçada que eu acho, que eles usam a chave do carro pendurada no pescoço. Então, quer dizer, é uma situação que eu tenho visto que eu acho engraçado, porque eu falo, é uma maneira do carro vir para dentro do restaurante, é uma maneira do carro ir para a mesa de reunião. Eles usam um cordão no pescoço com a chave do carro pendurado. Falei, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então, quer dizer, não precisa de um super relógio para mostrar o seu status e o seu poder aquisitivo. Você tem a chave do carro pendurada no peito. É interessante isso. Mas vamos lá, Cláudio. Você está dando ideia para todo mundo. A segunda-feira a Patrícia vai começar a ir para a reunião com a chave do carro pendurada. Quer que eu te mando um fio? É um fio bem largo, tipo aqueles fios assim de usar em óculos, aquelas alças que se usa, só que eles usam aquele negócio de pendurar crachá em grandes empresas, aquelas coisas, eles usam a chave do carro pendurado no peito. Eu acho aquilo incrível, que você já sabe logo o carro que a pessoa tem. Mas é proposital, né? É para mostrar mesmo. Do tipo, olha o carro que eu vim aqui, ó. Você está falando comigo? Olha aqui meu carro. Fico imaginando as pessoas no Brasil, assim, que a moda pega. Marcelo, eu queria que você colocasse nos teus tópicos, eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que você deu uma vez, de um cliente seu que comprou vários paneirais, e quando ele faleceu, a esposa dele não sabia que era investimento. Não sei se você lembra desse exemplo. Sim, sim. Ela queria vender, não sabia Mira que ela não sabia por que ele tinha tanto relógio, né? Depois, se você puder incluir esse exemplo, que eu acho ele muito interessante e bom para a gente colocar. Porque, na verdade, você sabe que os grandes colecionadores, quando ele não equipara a coleção dele à coleção de bolsas ou sapatos e joias e relógios da esposa, ele acaba tendo que omitir essa história dentro de casa, né? Então ele se desfaz do estojo, ele sempre diz que aquele relógio estava no concerto e ela não lembrava, ele sempre diz que aquele relógio está em experiência porque era de um amigo, enfim. Há várias histórias, a gente escuta histórias engraçadíssimas e que a gente acha muito engraçado porque tem sempre um jeito de esconder o relógio novo, né? E é tipo, minha esposa não pode saber, se minha esposa vier comigo, não vai. E esse caso é interessante porque ele tinha uma coleção considerável e a pessoa via os relógios, mas nunca tinha ideia do custo total e de quanto valia tudo aquilo. Até que ele veio a falecer e tudo mais.
Ela sabia que eram relógios de valores agregados e tudo, mas que, na verdade, ela não sabia como se desfazer e como negociar tudo aquilo, porque é um mercado bem perigoso, é um mercado que você tem que tomar muito cuidado, porque assim você ganha e você perde dinheiro. A gente até brinca aqui no mercado do second hand, aí do segunda mão, que a gente ouve muitas pessoas, eu vou comprar um relógio porque a pessoa está enforcada e eu quero comprar esse relógio. Veja bem a energia que vem esse relógio, entendeu? Esse relógio foi roubado, esse relógio é de uma pessoa conhecida, esse relógio tem um histórico, você sabe? É que nem o caso dessa pessoa das vendas. Qual é a razão que você está vendendo essas peças? Por que você está vendendo essas peças? E você vai achar justo uma pessoa que é leiga no assunto, porque, na verdade, ela começa a ser orientada, porque daí ela não é tonta também, ela vai buscar informações e começa a ver que existem meios e meios. É que tem pessoas que querem fazer um dinheiro rápido e tem pessoas que têm tempo para negociar e esperar o timing certo da venda e de certas vendas, porque tem produtos que você tem um deságio de 30%, 40%, e tem produtos que você tem um superágio de 40%, 50%, até 300%. Tem relógio hoje no mercado que você tem 300% de ágio. Você der um grito aí no Brasil mesmo, eu tenho tal peça aqui para vender zero. Você dura 5 minutos. Num post que você faz na sua rede social, você vende uma peça com 300% de ágio. Então, quer dizer, é muito relativo e vem, de novo, aquela pergunta da Patrícia do investimento, né? De como foi feito, se a pessoa vale, ele sabe o que ele está comprando e ele está investindo e não mais comprando a peça por prazer. O que mais? Vamos falar sobre o segmento da relojoaria, que acho que é importante, voltando junto, Patrícia e Cláudio, sobre o segmento da relojoaria, que eu acho que elas estão assim vendo em relação ao ano da pandemia, né? Que a gente pode falar um pouco, baseado nesse ano do que foi 2020 aqui, além do foco Ásia, né? Que sempre a Ásia está na mesa dos criadores, não tem jeito, o diretor de criação hoje trabalha 80%, 90% da cabeça dele é o asiático que vai comprar, que envolve as peças especiais, as edições especiais, as edições locais e peças únicas, que é o que faz, o que movimenta o mercado asiático, né? Que tem a exclusividade, porque lá o dinheiro está correndo, o dinheiro rola solto mesmo, entendeu? Se ele vê um consumidor asiático, vê a possibilidade dele ter uma peça número 1, de 1, e essa peça vai custar 500 mil euros, 1 milhão de euros, ele vai pagar essa peça. Porque ele quer ter essa peça número 1, ele quer chegar na reunião do trabalho dele, ele quer saber, ele quer mostrar que essa peça 1 de 1 foi comprada no mercado dele e foi comprada por ele. Então, hoje, as grandes marcas criam coleções e criam edições e peças especificamente para essas regiões que a gente vê assim, perigoso, né? Porque é uma peça única, é como você faz um terno, é como você faz um sapato, como faz um vestido. É uma peça única que só você vai ter e que também, quem vai saber quantas existiram e qual que é o volume da divulgação dessa peça e como que é a divulgação e a internalização dessa peça. Então, isso é muito interessante. O que mais? Vamos falar sobre o quê? As parcerias... Cláudio, posso colocar uma pergunta aqui do nosso hall? Pode sim. Eu achei tão interessante. O João, de novo, fez uma pergunta legal. Marcelo, ele queria saber como é que você vê o e-commerce para relógios novos. Ele comentou que a Richemont comprou o Marketplace, um dos maiores do mundo, o Watchfinder, que é um e-commerce com lojas físicas para seminovos. E qual a sua opinião para os seminovos e a tendência? Essa pergunta do João também está em linha com uma que o Cristiano acabou de fazer, que ele fala assim, como navegar no mercado de segunda mão, como saber se o relógio é original, se ele não precisa de muito conserto, etc., sites, dealers, independentes, é difícil isso, né? Então, falar do e-commerce para os relógios novos e depois do mercado dos usados, né? Tem muita ciência aí, é muito difícil navegar nesse universo? Tem sim. O e-commerce, depende do e-commerce, né?
quando a gente fala do e-commerce oficial, que a gente vê que é o futuro, né? Isso realmente não volta nunca mais, não retrocede, isso aí é daqui para frente, e ele existe sim, porém, tem peças aí, tem marcas lançando modelos exclusivos para e-commerce, e depende muito da região, a marca e como você vai fazer a compra, tá? É muito importante você saber por quê? Porque tem o tráfego dessa peça, né? Essa peça ela tem a logística, ela tem que ser viajada. Então, quando você fala disso, por exemplo, nos Estados Unidos, que uma Amazon entrega a sua encomenda e deixa na sua porta se você não está, é uma coisa. Se você está na Europa e que já houve problemas, já há reclamações e já há um estudo sobre a mudança do comportamento da entrega do Amazon na porta quando você não está mais, por questão das peças de valores hoje negociadas online. Na Europa, você tem, às vezes, a falta do porteiro nos prédios, então você tem que estar na residência para fazer o recebimento, a recepção da peça, então também não é fácil, porque tudo hoje tem que ser monitorado, a agenda, o rastreio, está chegando, está vindo, a hora, em qual período, tudo isso que você acaba sofrendo com isso. Porém, as vendas acontecem, você tem a facilidade de ter a resposta imediata da disponibilidade da peça em estoque ou não, e você está falando diretamente com o vendedor, desde que você tenha pleno conhecimento da peça. Porque se você comprar uma peça, é como você comprar uma bolsa no e-commerce. Você tem que saber o que tem a bolsa dentro, você tem que saber mais ou menos o tamanho, a estrutura e tudo mais, senão você vai se decepcionar com aquilo. Se você compra um relógio, você não tem noção do tamanho, você não tem noção do que você está comprando, e é uma caixinha de surpresas, você pode se decepcionar com a compra. Se você falar, eu vou comprar um smartphone pela internet, ok. Você vai entrar no site da marca do smartphone, você vai ler toda a característica, com certeza tem 1000 tutoriais já dizendo sobre a marca, o que faz, o que ele deixa de fazer, e é um relógio empacotado. Pronto, é isso, é como você comprar um computador. Você sabe o que tem dentro daquilo. Agora, você comprar um relógio de alta relojoaria é meio complicado, é arriscado e é uma roleta que você está rodando. Por quê? Pode não ser aquilo que você viu, pode não ser aquilo que você esperava, ou você tem uma outra impressão do que fosse a peça. Então, a compra online para a alta relojoaria, que na verdade não é a alta, né? É um entry-level ali que a gente acaba encontrando nas grandes marcas relojoeiras aí hoje disponibilizando peças. Porque também é uma experiência para quem está vendendo a peça e para grandes marcas comercializarem isso. Porque tem o problema da logística, tem o problema da devolução, tem o problema de como esse relógio vai retornar ou não vai retornar. Tem muitas marcas que não aceitam o retorno da peça, porque gente, consumidor de má fé, existe no mundo inteiro e para todos os tipos de peça. Então, você não sabe lá na frente quem está comprando a peça e se aquela peça vai voltar da mesma maneira que ela saiu da manufatura. Tá? Eu vou te dizer um caso de uma grande joalheria, tá? Falando em mercado de luxo, não do relógio. Tem clientes nos Estados Unidos que compram peças de grandes joalherias, usam num evento, numa festa, numa ocasião, e está no direito do consumidor americano de devolver a peça no seguinte. A peça volta toda arriscada, toda usada, entendeu? Toda danificada, e a manufatura tem que absorver a peça, porque está dentro da lei do consumidor. Então, quer dizer, e aí há um estudo de que essa mesma consumidora ela tem esse hábito repetitivo. Porque ela compra, usa, ela já descobriu a maneira de fazer isso, então ela vai ter uma festa, ela vai ter uma ocasião, ela compra uma grande joia de luxo, de uma grande joalheria, usa a peça e faz a devolução. Só que essa peça, a joalheria tem como perda. Aí ela tem que ir para o quê? Ou para um desmanche ou ela vai para perdas, porque não se volta uma peça dessa. Tem peças que têm gravações, que têm baixo relevo, que você não tem como salvar. Se essa peça foi usada ou não, ela está perdida. Entendeu? Então, a mesma coisa acontece para a relojoaria. Foi mexido no mecanismo do relógio. Quem me garante que essa peça que saiu da manufatura foi entregue
para o Joãozinho da Silva, e o Joãozinho da Silva não é um relojoeiro e ele não trocou as peças do relógio que saiu da manufatura. Mas, Marcelo, se é desse jeito que você está falando, então o mercado de segunda mão é muito casca de banana, né? É muito perigoso. Bastante. Sempre, mas sempre foi. A mesma coisa você comprar um carro seminovo. Você compra um carro seminovo, quais os critérios que você usa para comprar um carro seminovo? Você vai levar ele numa oficina, ou você vai comprar na concessionária seminovo, ou você vai comprar num lugar que você tenha a certeza da procedência. Tipo, comprei do meu cunhado, que às vezes é perigoso, né? Comprar do cunhado, às vezes é até arriscado. Comprei de um parente, comprei do irmão, comprei de alguém que você saiba a procedência da pessoa, do carro e tudo. É a mesma coisa um relógio, entendeu? É um investimento igual. É a mesma coisa que você vai comprar um imóvel. Esse imóvel ele está com a parede pintada porque está bonitinho, fizeram aqui um makeover dele, deram uma garibada nele, ou ele está com infiltração e está cheio de coisa. É a mesma coisa. Tá? Então, a gente escuta muito isso. E muita gente que vem assim, que o cliente acha que o ponto de venda é o ponto de reclamações, né? É o SAV da marca. Ah, eu comprei esse relógio, comprei e eu quero saber se ele é verdadeiro e se ele está em boas condições. Espera um pouquinho. Quem fez a compra foi o senhor. O senhor fez a compra, o senhor tem que saber quem te vendeu essa peça. A pessoa é idônea, a pessoa te deu o documento, a pessoa te deu o estojo. Ah, não, a pessoa não tem mais documento, não tem nada. Como a pessoa não tem nada? A pessoa tem um relógio desse valor e ela não tem mais o estojo e não tem mais a garantia. Você conhece a pessoa? Ah, não, eu comprei no eBay. Espera um pouquinho. Entendeu? Então, quer dizer, você pode ver se o mecanismo dentro está ok? Sim, eu posso abrir uma ordem de serviço, posso te mandar para uma assistência técnica e quem vai dizer isso é o relojoeiro. Eu não abro o relógio na mesa. Então, os clientes não entendem isso do risco que é uma segunda mão. A segunda mão, durante a pandemia, foi o que mais cresceu no mercado relojoeiro. Está vendendo feito louco segunda mão. Por quê? É o mercado local que está consumindo isso. Porque existe hoje uma grande rede relojoeira que o cliente consumidor de relógio ele está localmente consumindo, porque ele não pode mais sair do lugar. Cada vez mais a gente está sitiado dentro das nossas cidades, dos nossos países e do nosso continente. Então, quer dizer, a segunda mão hoje virou uma moeda de troca. Para mim, todo mundo que eu sei que opera com segunda mão, tanto cliente que consome segunda mão, quanto vendedor de segunda mão, está dando piruetas de alegria, porque eles estão felizes porque o mercado está super aquecido. Porém, desses que eu conheço, eu sei, são pessoas idôneas, ok? São pessoas do mercado relojoeiro. Estou dizendo da segunda mão, daquele online que você não sabe quem é que está do lado de trás da internet, quem está atrás da câmera. Entendeu? Você trocou e-mail com a pessoa, você fez uma série de coisas e pagou e tudo em ordem e fez isso. Agora, o que você vai receber, aí é uma caixinha de surpresas que você tem na mão. A gente torce sempre que seja uma peça ok, porque isso depõe até contra o nome da marca. Tá? A gente zela muito pelas marcas, pelo sentido da idoneidade da marca, né? Do que você vende pela marca, do que o cliente está adquirindo e por que ele está adquirindo aquela peça. E, às vezes, a gente pergunta também para o cliente, por que você prefere comprar um segunda mão e não um novo, com garantia hoje de 2 anos, mais 6? Porque hoje as grandes manufaturas estão dando extra garantia. Então, quer dizer, sobre a data, são 2 dados oficiais e se você faz uma série de validações lá, você consegue adicionar umas garantias extras, anos extras, sobre o mecanismo. Então, quer dizer, é interessante a gente saber disso, porque o mercado de segunda mão também sempre existiu e ele está aquecido e ele funciona sim. E também ele movimenta para todo lado, porque você compra uma peça e pode dizer, nossa, eu me enganei, eu pensei que essa peça fosse ser incrível, ela não era do jeito que eu queria, e hoje eu não me estou mais contente com ela, eu prefiro passar adiante e comprar outra que eu acho que vai ser muito mais negócio para mim. Então, o negócio de segunda mão, ele é legal, ele é interessante, desde que você saiba a vida da peça, você tenha o currículo da peça, de toda a trajetória que ela veio. E da energia também, né? Pensando nisso, porque no Brasil a gente escuta muito. A gente escuta muito e a gente... Essa parte de energia, a gente tem até uma pergunta aqui da Renata Galon, que ela tem uma empresa de second hand
e ela coloca aqui que na venda de bolsas, isso no Brasil, né, as mulheres elas fazem uma limpeza espiritual, e ela pergunta se no relógio o homem, quando compra um second hand relógio, ele faz também essa limpeza espiritual, ou se isso é uma coisa feminina? Não, olha, não é na verdade, eu nunca escutei a limpeza espiritual no termo deles mesmos próprios, mas o que a gente escuta é assim, porra, eu comprei, o cara estava apertado, mas aí a gente até aproveita assim, pô, então você quer se aproveitar da pessoa? Veja bem o que você está fazendo com a energia dessa... A gente dizia isso, né? Usava muito isso do tipo, pô, a pessoa vendeu isso porque talvez tivesse que pagar a conta do colégio do filho, tivesse que pagar uma hipoteca do imóvel, tivesse que fazer qualquer coisa que estivesse fora da programação dele, e ele está disponibilizando aquela peça por uma necessidade, ou também tem a história do furto, né? Desde o furto, desde o assalto, que a gente até brinca assim, nossa, tem marca de sangue no relógio, veio com marca de sangue, esse que você comprou, porque eu não sei de quem que era, o cara lá falou, então, quer dizer, porque tem os vendedores também que a gente sabia de onde vinham as peças e falava, nossa, você tirou a marca de sangue que tinha no relógio, porque tal peça, a gente sabe da pessoa que cortou o braço, que arrancou, que aquelas desgraças que a gente escuta principalmente de São Paulo, ali na nossa região. Então, quer dizer, a energia sim tem da peça, porque é chato isso, é complicado e não é uma peça que vem legal. Você não vai ter o prazer, você vai sempre olhar para aquilo e vai falar, nossa, eu comprei isso aqui de um cara, coitado, que estava afundado, estava quebrado com a empresa, ele vendeu isso aqui para pagar homologação de funcionário, é uma desgraça. Então, quer dizer, meu amigo, ou não compra, ou então saiba a procedência. A procedência é o melhor dos casos para uma segunda mão. Não compre pensando na desgraça alheia ou que você está se beneficiando pela desgraça do próximo, porque isso é muito triste, é muito ruim e não é uma boa. Assim como as bolsas, né? Então, sapato, vestido, seja lá o que for, isso é generalizado, não tem como. E é engraçado, Marcelo, comentar também que você falou das pessoas que vão na loja, na boutique, para ver a procedência, para ver a autenticidade, né? Na moda acontece isso também. A mulher que ela ganha a bolsa do marido e ela vai na loja para perguntar, é verdadeira, é falsa? A gente fica perguntando, ela duvida do próprio marido, né? Ela duvida, às vezes, para saber de onde ele comprou, se comprou, porque tem muito disso, a gente escuta da Bolsa, né? A gente escuta muito do tipo, comprou da esposa, do amigo, de não sei o quê, do tipo, deu toma essa mesmo, fica com essa mesmo, às vezes não é a cor, não é o modelo, não é o tamanho, e o relógio é tudo igual. A pessoa, às vezes, compra pela oportunidade do negócio, não compra porque é aquele que ele queria, não é aquele modelo que ele desejou. Não é daquele ano, não é daquela série, tem o calendário, não tem o calendário, tem a pulseira de couro, tem a pulseira de borracha, tem a pulseira de aço. E também é uma coisa do querer usar, né? Como ele usa um falsificado, que a pessoa diga, a gente diz, não use falsificado. Se você não tem dinheiro para comprar o bom, não use o falsificado. Porque, primeiro, você está depondo contra a sua imagem. Segundo, você não é aquilo que você está no pulso, ou você é aquilo que você está representando pelo seu pulso, entendeu? Ou então você diz, você vai correr o risco de usar um relógio falsificado, de passar um perigo, de um risco de na rua, de estar usando aquilo que não é, porque tem falsificações perfeitas, a gente sabe disso, e que às vezes enganam até o próprio relojoeiro, que quer dizer, não que engana, mas que tipo, quando olha, fala, nossa, esse o cara acertou na produção da falsificação, entendeu? Então, a gente diz, para que usar um falsificado? Usa um relógio interessante, usa um relógio bacana, ou um relógio que você tenha acesso e que seja você mesmo e que tenha a sua identidade, do que partir para um falsificado. Entendeu? Seja você mesmo e tenha atitude e a coisa não queira usar um relógio de uma grande grife, de uma grande marca, porque você não é aquilo ou você quer representar uma coisa que você não seja. Então, quer dizer, é utópico isso, né? Não precisa hoje em dia disso, né? Os valores são outros. Eu acho que quem tem, tem, quem não tem, não tem. Você comprou, você pagou, tá bonitinho na sua mão? Porque também tem uma coisa engraçada, voltando Brasil, Europa. Aqui, quando você vê, a pessoa fala assim, eu comprei um relógio de 150 mil euros. Ele comprou 150 mil euros e pagou ali na hora.
No Brasil, você vê o cliente comprando um relógio de 10 mil euros, você está pagando? Estou pagando. O cara fez em 12 vezes, 10 vezes para mim. Então, quer dizer, você vê o potencial de como muda o mercado, né? E a gente, às vezes, pega e fala, pô, o cara veio aqui, ele fez uma transferência e pagou um relógio, tal, passou um cartão de 200 mil euros. A gente passa via cartão de crédito no Brasil, que de 20 mil não passava. Então, quer dizer, enquanto você fala, a realidade muda e o poder aquisitivo e o real poder é outro. Entendeu? Quando a pessoa usa o relógio X, ele tem o dinheiro porque ele pagou aquele relógio X. Não está na ostentação, ele não está carregando um carnê e nem deixou o nome dele no Serasa para poder usar um relógio que ele não teria condições de compra, entendeu? Então, essa é a diferença, que é um mercado que a gente sente e que se fala, o cara veio, pum, e passou o cartão e comprou a peça e está resolvido e está quitado, está pago. Entendeu? Isso é muito interessante, a relação comercial do real valor da peça e da possibilidade de você usar uma outra peça que não condiz com a sua realidade. Mais Cláudio, alguma pergunta? A gente... tem mais 2 perguntas aqui. Você quer puxar algum outro tópico ou eu posso levar as 2 perguntas Pode ir, da pode ir. pauta? Pode ir, não Pode tem ir? problema. Bom, a Karen fez uma pergunta, ela estava querendo saber como é que você vê a saída da Rolex e da Patek Philippe da feira de Baseworld. Se você acredita que as feiras de relojoaria seguiram nos mesmos moldes, né? Como que você vê essa saída? Então, essa saída é uma estratégia de marketing, né, que a gente tem escutado no mercado. Por quê? Você percebe que o alto custo, que envolve muitas coisas, principalmente o Baselworld, que é uma grande feira, ela era prejudicada, entre aspas, devido à estação do ano, e ela era sempre depois do Salão de Geneve, do SHH. Então, por quê? Um cliente que seja consumidor, que ele seja o consumidor, que a gente diz que quem frequenta essas feiras, na verdade, é sempre o cliente, não é o cliente final, né? É o distribuidor, basicamente, é o representante da marca, é o joalheiro, não é o cliente final. Porém, na de Baselworld, você conseguia fazer a visita pagando um ingresso altíssimo, coisa que na SHH não conseguia até 2 anos atrás. Você só entrava no salão convidado de uma grande marca. O que eles descobriram? Que eles não precisam daquele salão. E outra, o custo para o consumidor, para o cliente vir 2 vezes ao ano para a Suíça é muito alto, porque um custo de Suíça para hospedagem, transporte e alimentação não é nada baixo. Então, elas tinham uma diferença de prazos aí 4 meses entre uma feira e a outra, tá? E aí a pessoa tinha que onerar isso 2 vezes ao ano, altíssimo, e não compensava. E essas grandes marcas descobriram que fazendo outros tipos de eventos, outros tipos de comercialização, ela teria o mesmo potencial de venda ou maior do que fazendo esse deslocamento para a feira. Porque a feira é muito boa, ela é muito interessante. Para quê? Ela é muito interessante para a pessoa viajar, para a pessoa vir para um país, para vir para uma cidade, para ver uma estrutura. Realmente, a estrutura dessas feiras, eu não sei se a Karen já teve a oportunidade ou não de ir para um desses salões, é mega, mega elitizado, principalmente o SHH, mais ainda do que a Basel, porque a Basel era aberta ao público e o SHH não. Para você ter uma ideia, o SHH, toda a alimentação, toda a bebida, tudo era gratuito nos balcões. Então, você tinha desde o café da manhã servido, tinha um café, entre o café da manhã e o almoço servido com menu, à tarde tinha happy hour, e servindo champanhe, comidinhas e lanchinhos e tudo, além de tudo que acontecia dentro dos stands, dentro dos booths. Então, quer dizer, quando você fala disso, que no último, quando o SHH abriu, 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, se eu não me engano, acho que foi, que era a sexta-feira aberta ao público, o ingresso custava 100 francos, que é
altíssimo para uma pessoa pagar. Então, quer dizer, só paga mesmo, só entra quem realmente é do mercado. Quando você fala de duas grandes marcas, como Rolex e Patek, esses dois eles não precisam de feira. Se as menores não precisam, esses dois, então, muito menos. Tá? Porque Rolex ele tem os carros-chefes deles, que a gente sabe de todos eles quais são, que é o grande piloto aí da marca, que são os objetos de desejo, sonho de consumo de todo mundo, que ele é o que gera o turismo relojoeiro grande aí pela Europa, pelo mundo todo, atrás dessas peças. Então, eles não precisam disso, é um dinheiro desembolsado completamente desnecessário. Então, é uma visão marqueteira aí de mudar a estratégia, que eu achei muito sensato. Por quê? Mesmo a própria SHH, esse ano, tinha mudado a data também, porque ela ia fazer junto, com uma semana de intervalo entre um salão e o outro, porque o mesmo consumidor que viajou para a Europa, ele passa esse período já dentro do continente, que já barateava, já ia melhorar muito o custo da viagem para ele. Então, seria o primeiro ano com uma nova data, que também não deu certo. Mas Legal. é isso. Marcelo, tem uma outra pergunta interessante aqui, falando ainda dos smartwatches. Renato que fez, achei bacana. Ele diz assim: ao mesmo tempo, nós temos marcas como Tag Heuer e Montblanc investindo em smartwatches. Como é que você enxerga esse cenário do smartwatch com grandes marcas de relógios brigando com o Apple Watch, que inclusive tem a versão Hermès? Pois é. O que acontece? Essas duas grandes marcas têm duas grandes tecnologias e são, assim, particularmente, eu sou fã dos dois, tanto do Tag quanto do Montblanc. Eu acho o Montblanc, principalmente, fantástico. O Tag é incrível, todas as funções e tudo que ele te traz. O que eu acho que o Tag você tem uma marca agregada, uma solidificação, e você está usando uma marca, tá? Você não está banalizando o que você aprecia, ou o mercado relojoeiro, assim como a Montblanc. A Montblanc, ela está falando disso como uma evolução da marca, a própria marca que evoluiu brutalmente com a mudança da escrita, com a história da escrita e tudo. Ela tá visualizando, ela é uma marca que hoje está super visionária no grupo, porque ela está inovando, ela está apostando e ela está acreditando. Ela está acreditando na tecnologia, que é um novo segmento para ela e que ela não deixa de ter as grandes marcas, assim como ela tem os grandes mecanismos e uma grande fábrica de mecanismo que ela adquiriu na Alemanha. Então, quer dizer, porque ela aposta na alta relojoaria, no premium, e ela aposta no novo consumidor, que é o consumidor que ele quer ter um Montblanc e talvez ele não vai querer investir num relógio em metal precioso, ele pode não querer um relógio um certo tipo de material, ele prefere uma outra dinâmica. Então, eu acho isso muito interessante. São duas grandes manufaturas fazendo duas peças bem espetaculares. E tem um comentário da Cristina aqui, acho que pegando um gancho daquela observação que você fez, né, de pagamentos, assim, a diferença, né, Brasil-Europa e tal. Ela diz assim: quanto de preconceito existe no comércio sobre a compra parcelada de bens de luxo, né, tua visão do teu setor? Você acha que no Brasil, sem esses consumidores, as marcas de luxo se sustentariam? Sobretudo no mercado de relojaria, faz sentido? O pagamento parcelado é a cara do Brasil, né? Eu acho que Exatamente. não tem como não ser, né? Exatamente, porque é uma coisa cultural nossa. A gente foi criado, a gente viveu isso a vida inteira, desde o carnê de 36 parcelas, 24 meses, até carnê, coisa antiga, né? Entrega a idade quando a gente fala fazer um carnê de 36. Mas quando a gente fala do parcelado, é a nossa realidade. É que ela põe Né? aqui na pergunta o componente do preconceito, né? Se compara a Europa com o Brasil e tal, e o brasileiro tem esse hábito, né? Isso para o mercado é indiferente, a relojaria vê isso de uma forma ruim, quer dizer, puxa, no Brasil tudo que a gente vai vender tem
essa coisa do parcelamento? Isso é ruim? O mercado enxerga de uma maneira ruim? Não, não, porque é um mercado que compra e paga e as grandes marcas querem saber. A única coisa que eu te digo sobre o parcelamento, quem não vê nunca bem com os bons olhos é o comerciante. O comerciante ele nunca vê com bons olhos. Por quê? O produto é todo monetarizado em moeda estrangeira. Se ele não coloca um ágio, se ele não cuida do preço, ou se ele não faz uma média do dólar, principalmente hoje no nosso câmbio que sobe alucinadamente dia após dia, que vai de um dia para o outro. Isso fica inviável. Então, o comerciante, quando ele vê isso de uma maneira, é assustadora, porque ele compra a peça com preço de moeda estrangeira e ele vende parcelado. E tem que vender aquela coisa que a gente fala sem juros. Ah, então o preço é tal. Quando a gente fala dos grandes grupos ou dos grupos que deixaram o Brasil no sentido, até colocar na cabeça deles que o próprio grupo tinha que vender parcelado, era uma loucura, porque não cabia na cabeça deles como vender um relógio parcelado em 10 vezes, baseado em qual preço. Entendeu? Então, não é preconceito. Eu, graças a Deus, a gente sempre vendeu bem, tanto no pagamento à vista quanto no pagamento parcelado. A gente sabe que hoje é uma possibilidade de compra, sim, do brasileiro, que a gente tem esse facilitador, entendeu? Muitas coisas, às vezes, a gente fala assim, eu vou comprar no Brasil que eu pago parcelado, nem que seja um pouquinho a mais, mas eu tenho a facilidade de pagar parcelado do que desprender um valor brutal numa peça só, imediatamente, de uma vez só. Dá Então, aquela quer dizer, sensação que dói menos, né? isso também, e também o acesso, né? Porque você fala, pô, será que eu vou ter dinheiro para desembolsar isso? Eu tenho vontade de ter, porque o consumidor tem vontade, a gente tem a necessidade, tem a vontade, tem o desejo, entendeu? Tem vários fatores que a gente às vezes fala, pô, deixa eu massagear meu ego ali, eu vou comprar, pô, hoje eu vou comprar, eu tenho dinheiro para comprar isso? Não. Hoje eu fui lá, fiz uma loucura e parcelei em 10 vezes e comprei o que eu queria, entendeu? Então, é uma maneira da gente resolver o nosso problema e uma maneira nossa de consumo. A gente não vive nos Estados Unidos, que tem uma taxa baixíssima de cartão de crédito, que você entra num rotativo, tudo bem, você às vezes vai entrar num turbilhão igual, mas você tem uma taxa baixa de juros, que você entra num rotativo e você vai entrar no looping do cartão e vamos comprando American Way, vamos embora, não tem problema nenhum. Na Europa é mais diferente. Você sabe que aqui o consumo é muito mais regrado. Eles são muito mais cartesianos nesse ponto. Eu preciso, eu compro, eu tenho, eu não compro. É muito mais. O americano tem um, ele vai ter 5 iguais. O europeu não tem um e ele demora para ter aquele um. Então muda. Enquanto nós, brasileiros, a gente se beneficia do parcelado e faz o parcelamento para poder ter acesso. Então, quer dizer, Funciona. é uma realidade, é tudo. Eu sou super a favor, muitas coisas que eu adquiri foram em condições particularmente parceladas, porque também senão não teria, ou loucuras que você faz, não é loucura, mas eu vou parcelar, quer saber? É loucura, eu vou parcelar, e tem as loucuras que você fala, peraí que eu vou tirar da frente, vou pagar uma vez só, que eu nunca mais quero olhar essa conta da loucura que eu fiz, mas funciona. Bom, Marcelo, a gente tem 10 minutos agora para terminar nosso evento. A gente tem um tópico que ficou faltando de ser abordado, mas acho que esse aí você vai conseguir fazer rápido, um comentário rápido. E tem uma última pergunta que o João também deixou. Tem uma pergunta do Renato que ele pediu para fazer. Não, a gente já fez, que é do smartwatch. Tá bom. Conseguimos fazer. Se está na dúvida entre um TAG e um Montblanc, pode ver os dois são fantásticos. Vai no eu acho que ele queria uma diquinha, mas já tudo bem. Os dois são fantásticos. Os dois são fantásticos. Como tópico aqui que faltou falar, as pequenas manufaturas, né? A alta relojaria ou essas marcas que são mundialmente conhecidas passam uma confiança, né? Todo mundo conhece e tal. E essas marcas menos conhecidas do mercado, as pequenas manufaturas, são relevantes, são importantes? O que você pode falar sobre elas? As pequenas manufaturas, eu sempre defendo elas no sentido de que são incríveis. Tá? O problema delas é o seguinte, a falta de credibilidade perante o consumidor, que é o consumidor que quer saber, nossa, mas eu nunca ouvi falar dessa marca, eu achei o relógio lindo, o relógio é maravilhoso, nossa, é fantástico, mas
Quem conhece essa marca? A pergunta vem, quem conhece essa marca? Então, ele não está preocupado com as pequenas marcas, que têm relógios fabulosos, incríveis, e ele está preocupado com quem vai reconhecer aquela marca. É muito mais um problema do status, é muito mais um problema de reconhecimento do que de realização. Ele está preocupado quem vai reconhecer e se ele precisar vender amanhã, qual é o valor de venda dessa peça? Aí volta naquela pauta que a gente teve lá atrás. Entendeu? Ah, eu vou investir nesse relógio, amanhã eu preciso vender, mas espera um pouquinho, você está comprando o relógio e está preocupado em vender, compra o relógio porque você apreciou, você leu sobre a marca, entendeu? Tem uma marca que eu aprecio muito, é a segunda marca mais antiga do mercado relojoeiro suíço, e ninguém fala dela, Qual ninguém diz é? dela, não vou dizer. Ai, Ah, que cruel! Favre Leuba, Favre Leuba. Isso. É a segunda marca mais antiga do mundo suíço, entendeu? Que é incrível, é uma super marca. Tem os modelos que estão sendo reeditados, que estão sendo realmente sendo reproduzidos, entendeu? E que ninguém dá nada, mas não dá por quê? Porque essa manufatura é uma manufatura pequena, a verba de marketing é menor, ele trabalha o marketing muito mais localmente, entendeu? Não tem volume de produção, o volume de produção não é um gigantesco, não é uma coisa que fala, nossa, vai distribuir pelo mundo inteiro. Não, é um mercado que tem que ser local, tem que ser específico, tem que ser para quem gosta de exclusividade. Entendeu? Tem uma marca aqui que é feita por 2 portugueses que estão na Inglaterra, que é uma outra marca que eu babo no relógio deles. Eu babo, porque assim é um relógio que é incrível, é Isotope. Eles fazem uns relógios tipo de mergulho, é muito interessante. Eu namoro o site deles, eu namoro as páginas de cada post que eles Como é que é o fazem. nome mesmo? Como? Como é que é o Isotope. nome? Isotope. ISOTOPE, Isotope. Então, é o tipo da coisa que são relógios que têm uma característica que eu não estou preocupado em comprar um relógio super acessível, um relógio de 400, 500 euros. Então, é um relógio acessível, não é o preço de um relógio de um Smart, mas é um relógio que me deixa muito mais feliz do que comprar um Smart. Entendeu? Então, quer dizer, porque o relógio tem mais estilo, o relógio tem mais característica, tem mais o meu estilo, eu me sentiria muito mais vestido com aquele relógio do que com um smartwatch. Porém, é um investimento, é o valor que você quer, e é um relógio de 400, 500 euros que está aí no mercado. Entendeu? É acessível, mas você não vê ninguém falando dessa marca, você nem vê ninguém querendo essa marca, porque é uma marca pequena, é uma marca local, é uma marca que o cara não tem a verba para fazer grandes anúncios, não tem grandes estrelas de cinema usando o relógio, ele não está relacionado com nenhuma grande grife. Ele, quer dizer, é uma marca que se ninguém olha para ela, ele vai continuar ali pelejando, entendeu? Ele tá pedalando ali, coitadinho, ele está indo ali no coisa e tem um material incrível. Entendeu? Tem um produto incrível que quem vê, quem gosta, quem aprecia, quem olha detalhes ou sabe características, alguma coisa, vai dizer, pô, é um relógio incrível por um preço ótimo. Tem outras marcas também. Então, quer dizer que a gente fala, e não está no imediatismo, não está no modismo, não está no show-off total, que eu tenho que chegar com aquele relógio que a hora que eu chegar todo mundo vai babar. Não. Então, quer dizer, é o problema das pequenas marcas, das pequenas manufaturas, entendeu? E que a gente ouve muito mais sendo usadas aqui do que sendo usada, por exemplo, no Brasil. O Brasil tem um preconceito, sim, se você não é reconhecido pelo que você usa. Infelizmente, que nem, por exemplo, eu vou dizer uma grande marca que eu sempre apreciei e que hoje no Brasil você fala, pouquíssimas pessoas usam e pouquíssimas pessoas conhecem ou pessoas que não fazem questão. É Girard-Perregaux. É uma super marca, é uma excelente marca, super história relojoeira e tudo mais, que na Europa é muito bem vista e o cliente é consumidor dela. Enquanto no Brasil, você fala, eu tenho um Girard-Perregaux, só vai saber quem é o Girard-Perregaux quem é do mercado relojoeiro ou quem acompanha o universo que está por dentro disso. Porque muita gente vai falar, nossa, que bonitinho, o que é esse relógio aí que você está usando? O que ele faz de diferente? Eu nunca ouvi falar nessa marca. Então, quer dizer, é muito a questão do marketing. É o marketing, entendeu? Não tem, a gente fala de Omega. Tá? Então, Omega você vê, ele está agora no 007, é um puta relógio, o relógio é fabuloso, é lindo, é uma cara de um relógio que eu gosto muito.
mas ele lança, ele está atrelado, é o homem que vai para a Lua, é o relógio da Lua, e assim vai. Então, todo mundo está no pico da mídia, entendeu? É isso que faz a grande marca continuar sendo a grande marca, e a pequena não consegue sair do lugarzinho dela ali para vir para um patamar, a não ser que um grande grupo vai lá, compra ela e fala, agora você vai entrar no mercado, como foi o que aconteceu com a Panerai. A história da vida da Panerai é essa. Ela saiu de uma mão de família, de uma marca local específica, para um grande grupo que foi visionário e falou, não, essa marca tem história e eu vou trabalhar em cima dela, e fez isso. Entendeu? E virou o que virou a marca hoje. É isso aí. Marcelo, eu fico imaginando a sua coleção de relógios na sua casa. Você deve ter um bunker. Deve ser mais de Agora, 50 relógios. gostaria de ter muito mais do que eu tenho, te juro, mas olha, hoje eu penso antes. Hoje eu penso antes. Deixa eu fazer uma... Você quer fazer uma pergunta, Patrícia? Não, eu só ia comentar que o nosso tempo acabou. Eu acho, ia pedir desculpas para o João, que acho que a gente não vai conseguir fazer a pergunta dele. João, que estava falando do mercado cinza, não vai dar, a gente vai... Eu queria ficar a tarde inteira aqui, mas não consigo. Deixa eu fazer uma última pergunta, e essa do João a gente passa para ele, e ele te passa, João, pelo WhatsApp. Bom. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta. A gente até conversou isso por telefone pelo WhatsApp. O grupo LVMH divulgou o resultado do terceiro trimestre e que um dos segmentos que perdeu mais, que está perdendo mais, é o de relojoaria e de joalheria, que é 30%, né, em comparação a 2019. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, tem marcas que estão 60% a mais comparado com 2019, 50%, assim, um boom. Eu queria que você... Qual é a sua visão para 2021, 2022? Do mercado de luxo no Brasil, o mercado de luxo no mundo, nesse segmento de relojoaria e joalheria? Olha, eu vou te dizer rapidamente, então. Para o Brasil, eu estou abismado com o que está acontecendo com o mercado de luxo. Eu tenho acompanhado daqui, tenho visto os números, tá? Até realmente a gente conversou e tudo. Estou sabendo de colegas e estou vendo aí o mercado de luxo extremamente aquecido, mas eu acho que é uma bolha. É uma bolha porque o dinheiro está lá dentro e ele não pode sair, porque o consumidor que está lá dentro não pode sair. Tá? Então, quer dizer, você sabe que aquele cliente consumidor que está acostumado, vou para Paris, vou para Milão, vou para Miami, vou para Nova York, não sei o quê. Não, hoje ele está preso, ele está sitiado. Então, ela tem a vontade da compra e os produtos estão chegando. Então, há esse consumo interno que está acontecendo. Enquanto em outros continentes que dependem do turismo, está caindo, realmente. Por quê? Não está havendo a circulação estrangeira do dinheiro. O dinheiro não está vindo mais de fora, está só trabalhando internamente. Então, a gente sofre com isso. Então, há panoramas diferentes e distintos de tudo, de um tipo de consumidor mais consumista e um tipo de consumidor mais conservador, que é mais trabalhoso com isso. Entendeu? Espero que eu tenha atendido sua pergunta, se você se entendeu a resposta no sentido que você esperava, Cláudio. Então, Patrícia, mais alguma colocação? Não, eu acho que nosso tempo acabou. Eu queria agradecer, Marcelo. É um tema que me é muito querido, eu gosto muito. Agradeço o Cláudio por ter colocado esse assunto na Patrícia, agora já sabe nossa pauta de evento. Para o marido. Oi? Já sabe qual é o relógio que vai comprar para o marido. Não, tem muitas opções aqui agora. E eu queria agradecer todos os nossos convidados que participaram do evento, que ficaram conosco até agora. Foi um prazer tê-los aqui de novo e aguardem, então, os nossos 2 próximos eventos, que são imperdíveis também. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos aí, valeu, obrigado pelas perguntas, espero ter atendido a todos. No dia 3 de dezembro, a próxima Comissão do Luxo, né? Isso mesmo, dia 3 de dezembro a gente tem o ranking imperdível. Aqui no dia 10 de dezembro, a última Comissão do Luxo, né, com Carlos Gereissati. As inscrições vão ser abertas na semana que vem. Marcelo, eu queria agradecer. Muito obrigado por você ter aberto um espaço na sua agenda, por você ter compartilhado esse conhecimento. Queria dizer para você, eu sou um admirador da sua carreira já há muito tempo, né? Foi muito bom quando a gente começou a divulgar, e as pessoas aqui no Brasil, né, e ver como você é querido. Comentei isso com você. Existe uma diferença em você ser gestor e você ser líder, né? E eu vejo você como os dois, como um gestor e como um líder,
Obrigado. O mercado ele é pequeno, né? As pessoas se conhecem, e as pessoas gostam muito de você no mercado no Brasil, né? Uma pena você ter ido para Portugal. Queria agradecer esse espaço, esse conhecimento, você ter dividido. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Eu espero aí ter atendido a todos, tirado as dúvidas e tudo mais. Agora, qualquer coisa, estamos aí. Precisando de alguma dúvida, qualquer coisa, que ficou alguma pergunta em aberto. Deixa seu e-mail, rede social ou e-mail, quem quiser. Pode ser Marcelo Juste, a rede social, pode acessar as redes sociais, as redes aí, as principais, e Marcelo Juste, a gente responde, bate um papo, conversa. Estou conectado, não tem problema não. Quem quiser ir para Portugal, não quiser comprar uma loja no Brasil, quiser ir para Portugal, é só entrar em contato. Só falar. Tá bom, obrigado a todos. Um beijão, obrigado pela oportunidade, obrigado pela participação. Tchau, tchau, obrigada. Beijão a todos, tchau, tchau. Renato, terminamos na hora, hein? Foi. Olha lá, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.